Vamos entender um pouco dessa ofensiva também no exterior com ele. O Yuri Pita, ele traz os detalhes dessa denúncia que foi feita no braço da ONU, que preza pelo funcionamento de judiciário nas democracias, Yuri. Uma denúncia dizendo, olha, há um ataque à independência do judiciário no Brasil. Quem é que foi até a ONU para chamar a atenção para o que está acontecendo aqui? Tem uma lista de signatários aqui, Dani, que inclui, como você disse, juristas e acadêmicos, mas a mobilização partiu de uma organização chamada Demos, que é justamente, eu vou ler o nome completinho aqui para não errar, Observatório de Monitoramento dos Riscos Eleitorais no Brasil. E aí eu conversei com a Estefânia Barbosa, que é uma das pessoas que articulou esse documento, um documento bastante extenso, só a parte dele ali diretamente de conteúdo, relatando tudo que vem acontecendo no Brasil e expondo essa situação a esse relator da ONU, chamado Diego Garcia, tem mais de quase 30 páginas aqui. E o que em síntese, eles apontam aqui? São 3 pontos. Pedem para que esse relator da ONU para a independência do judiciário faça uma visita oficial ao Estado brasileiro, ou seja, ao Brasil, para mapear essa situação de conflito, de ataques às cortes judiciais, em especial ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, que esses membros da sociedade civil sejam ouvidos. Requer também aqui ao governo brasileiro informações sobre as medidas que estão sendo adotadas em relação a esses ataques às instituições democráticas e pede também algum tipo de comunicado depois à imprensa para que seja prestado algum tipo de esclarecimento à sociedade brasileira sobre essa visita, sobre o que foi apurado junto às autoridades brasileiras e expor ali como um relatório o que pôde ser observado nessa situação de conflito institucional e de cerceamento ali à independência do judiciário e, claro, dentro desse contexto de realização das eleições de 2022. E aqui a gente está falando de uma série de alguns juristas importantes, como o Clemerson Cleve, alguns cientistas políticos notórios, como Marcos Nobre, enfim, um documento que já foi enviado, ele é datado do dia 17 de maio, ou seja, ontem, e foi enviado à ONU para este relator. E a grande questão agora, claro, fica uma expectativa de qual vai ser a resposta desse responsável por relatórios da ONU em relação à independência do judiciário. Mas vai, de novo, dentro desse contexto que a gente vem acompanhando e que as autoridades, inclusive da Justiça Eleitoral, como o presidente do TSE, Edson Fachin, disse ontem, que existe sim uma tensão da comunidade internacional para a realização de eleições livres, democráticas e que os resultados sejam respeitados e que seja afastado qualquer risco de ruptura institucional. A gente viu movimentos muito claros já nas últimas 2 semanas por parte de autoridades americanas, da comunidade europeia. Isso também já tem uma sinalização bastante clara dessa preocupação, inclusive por meio de comunicação entre o Congresso brasileiro e Parlamento Europeu, que isso pode ser viabilizado também. E agora, mais essa ação de organizações da sociedade civil, representadas aí na Demos, que a Estefânia Barbosa me explicou, para que tenha também um olhar desse órgão da ONU, dessa seção da ONU direcionada à independência de atuação do Poder Judiciário nos países. Yuri, antes de eu seguir aqui, eu queria que você detalhasse, então, os principais pontos elencados por esse grupo. Se você chegou agora, eu vou te passar um resumão do que a gente já trouxe no CNN 360 de hoje, porque é muita notícia, é muito bastidor. Começamos. Bolsonaro vai levar a ofensiva dele contra o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes à frente, para o exterior. Quer mobilizar a Corte Interamericana de Direitos Humanos para começar, tentando dizer que há um ambiente de perseguição a ele e seus apoiadores no Brasil que podem prejudicar as eleições. Diante dos sinais cada vez mais claros de que o presidente não vai parar e não está sinalizando com um recuo dessa vez nesta nova ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal, Brasília vive de encontros privados. Rodrigo Pacheco começou a falar. Entidades empresariais como a Fiesp começaram a monitorar muito de perto os riscos do alargamento dessa crise institucional. A sociedade civil foi chamada para quê? Para se mobilizar. Como entidades da magistratura, judiciário fechado, o ministro do STJ, eu trouxe o bastidor, disse, Dani, 2 pontos, o capitão conseguiu unir o judiciário e ficar isolado dele, fecha aspas. Além disso, o Congresso Nacional vai se colocar, um dos encontros foi na casa da senadora Cátia Abreu, dirigente de partido estava lá, ministro do Supremo e o presidente do Senado Federal
também está tomando nota de tudo. Mais do que isso, a sociedade civil foi chamada. Que braço é esse, Daniela, de sociedade civil? Esse que o Yuri está trazendo agora. Mais de 70 juristas, acadêmicos de todas as universidades, as principais universidades federais do país. Gente que tem observatórios da democracia no Brasil, são uma série de entidades, mais de uma dezena certamente, o documento é bem extenso, foram à ONU dizer, olha, há um ataque ao judiciário brasileiro em curso, isso tem vistas à eleição de 2022 e é preciso que a ONU passe a monitorar o que está acontecendo no Brasil. Yuri, por favor, vou pedir para você repisar os principais argumentos desse grupo que foi até o exterior contra a ação de Bolsonaro sobre o Supremo. O próprio assunto aqui desse documento, o título dele já deixa muito claro. Ameaças à democracia, desinformação e ataques ao judiciário brasileiro. E aí, em linhas muito rápidas, quais são os pontos principais que se apontados como ministros vistos como inimigos, ministros de cortes superiores vistos como inimigos, deslegitimação através da desinformação em massa, o que conecta com a história toda do inquérito das fake news, das milícias digitais, desconfiança no sistema eleitoral, o judiciário brasileiro sob ataque. Esses são os 4 pilares que esse documento elenca e aí pede essas providências. Uma visita oficial do relator Diego Garcia, responsável por esse braço da ONU para garantir a independência de juízes e advogados nos países associados da organização, esse requerimento de informações ao governo brasileiro e depois um informe à sociedade brasileira por meio de entrevista coletiva, por meio de press release, para que se explique o que foi observado em relação a esses pontos que esses signatários consideram como ameaças à democracia, desinformação e ataques à independência do judiciário brasileiro.